Chegamos à nossa 17ª edição, né? E aproveito aqui já para dar um feedback, dar um retorno aí aos comentários que a gente vai recebendo. Quero agradecer ao escritor de Salitre, o Manuel Neto, que acompanhou a 16ª edição, entrevista aqui com o Everaldo, do Mororó. E dizendo que é sempre bom estar vendo os vídeos, né? Principalmente quando é divulgado iniciativas populares, né? Então, Manuel Neto, muito obrigada aí por estar acompanhando o nosso trabalho. Também quero deixar aqui um abraço carinhoso para a minha aluna Daniela Carlos, que deixou lá também um recadinho de incentivo. E também a amiga Gilda Marques, né, que assistiu a edição que falava do projeto Lilica, né, e ficou encantada com a iniciativa, aproveitou para parabenizar também a equipe aqui do Ubuntu Notícias. E Nilda Neves, que deixou um recadinho lá pedindo para Deus estar abençoando os nossos projetos, né? Amém, agradeço. E é óbvio que ter as bênçãos de Deus é necessário e preciso, né, para que a gente sempre tenha essa motivação para estar trabalhando de cabeça erguida. Obrigada pelo carinho. E no giro da semana, né, aí vocês vão entender porque que eu estou hoje vestindo a blusa. Quero dizer logo, de antemão, que não é por questões partidárias, certo? Só para descontrair um pouco. Começou a Copa Feminina e a nossa seleção que está jogando, né, a Copa está acontecendo na França, né? Aí você vê logo a questão das disparidades, né, de gênero. Enquanto que a Copa masculina tem toda aquela preparação, horário de trabalho dispensado para estar acompanhando os jogos, infelizmente não acontece isso na Copa feminina. Inclusive a questão dos patrocínios, a gente sabe que não é a mesma coisa, ainda que as nossas jogadoras, elas realmente fazem a gente ter orgulho de vestir essa camisa. E estão mandando ver. No primeiro jogo contra a Jamaica, já começaram com uma goleada de 3-0, né? 2 gols de Cristiane e 1 gol de Andressa Alves. No segundo jogo, aconteceu que o Brasil começou ganhando no primeiro tempo com 1 gol de Marta, que não jogou o primeiro jogo, a nossa grande artilheira, e 1 gol de Cristiane. Marta foi substituída no segundo tempo, as australianas cresceram bastante e acabaram empatando e virando o jogo. Ainda assim, o Brasil garante a liderança no grupo, certo? E o próximo jogo é nessa terça-feira, dia 18 de junho, às 16 horas. Então, na torcida pelas meninas do Brasil. E que repensem isso aí e que deem espaço para que a gente dê o mesmo valor e o reconhecimento. Afinal, mesmo entre homens e mulheres, Marta, a brasileira, é a maior artilheira de Copas do Mundo. E já ganhou o título de melhor jogadora do mundo 6 vezes. Dá para comparar com Pelé? Dá não. Marta é Marta, Pelé é Pelé e cada um tem sua trajetória. Ainda no giro da semana, uma das matérias noticiadas foi: 12 de junho nascia Anne Frank. A história de Anne Frank é uma história que ganhou o mundo. Se passa no ano de 1940, na Holanda. Na época em que o nazismo ele foi implantado, sendo ela de uma família judia, acaba sofrendo as perseguições da época. Diante de toda essa perseguição, a história de uma menina que vem a falecer com apenas 15 anos de idade entrou para a história. Através de um diário que Anne ganha do seu pai no aniversário e que ela dá um nome ao diário de Kitty, ela passa a registrar tudo o que a sua família passa em mais de 2 anos que eles passam em um cubículo de uma casa escondidos. Quando os nazistas apertam o cerco e chegam a convocar a irmã dela mais velha, Margot, a família resolve que a única forma de sobreviver àquela situação e não ir parar em um campo de extermínio é exatamente permanecer se escondendo clandestinamente. O fim dessa história, que já é conhecida por muitos, infelizmente não foi diferente do que aconteceu com muitas famílias. Eles foram capturados. A família de Anne Frank, infelizmente, só o pai sobreviveu, o Otto Frank. Ele que ficou responsável, que pegou o diário da filha, que ela chamava de Kitty, e desse diário ele começou a dar palestras pelo mundo e surgiu uma dos clássicos, obras que eu acho que toda pessoa deve ler. O meu primeiro contato com esse livro foi numa biblioteca de uma escola, era um livro que estava numa estante trancada, eu questionei por quê, e peguei esse livro para ler e vi que era aquela leitura de cabeceira, obrigatória mesmo. Esse livro, o Diário de Anne Frank, ele já foi editado para mais de 50
idiomas. E aí os nossos amigos, né, os empresários Edim e Helenilda, estão cedendo aqui para as pessoas que acompanham a nossa edição, nos ofertaram hoje nessa edição com esse livro. E o que a gente vai fazer, né? A gente vai presentear vocês da seguinte maneira: após terminar essa edição, eu vou estar abrindo aqui junto com minha equipe, né, um sorteio onde vocês vão poder participar e concorrer a esse livro que é fantástico. Eu presentei meus sobrinhos e falei para eles: leiam, para lembrar que isso é uma coisa que nunca mais deve se repetir, certo? Então, se Anne Frank fosse viva, ela nasceu no dia 12 de junho de 1929, então 12 de junho desse mês ela teria 90 anos. É um marco, é uma história de uma menina de 15 anos, mas que deixou a sua história registrada em um diário que virou livro. E ainda no giro da semana, o poeta Mateus, lá de Jaguaruana, Ceará, entrou em contato comigo e trouxe uma poesia bem interessante, falando da nossa cultura, da valorização da nossa terra, do nosso estado do Ceará. E o título da poesia dele é Cearenseis. Então nada melhor do que vocês conferirem esse vídeo que ele encaminhou para mim, onde ele declama a poesia. E lá no site, no Ubuntu Notícias, vocês têm a poesia, né, digitadazinha para quem quiser conferir, junto com esse vídeo que vocês vão assistir agora. Orgulho de ser cearense, da minha cabeça chata, a sua inveja é que ele mata, querendo ter o sangue da gente. Meu sotaque é meu repente, que no meu verso sai bem rimado, terra de artista aclamado, que representa bem esta nação, que bate no peito com emoção, por ter nascido nesse estado. Nossa cultura é aplaudida, respeite o nosso chão. O nosso marco é o calo na mão dessa gente trabalhadora e sofrida, que tem sempre a esperança na vida de um novo raiar e anoitecer. A nossa fé é que nos faz crescer, onde construímos a nossa história. Terra da luz, Iracema é uma glória, não fale de nosso povo sem conhecer. Dominguinhos e Patativa, Belchior, José de Alencar, Raquel de Queiroz, Dragão do Mar, sempre em memória viva. Chico Anísio, gente criativa, orgulho para o nosso Ceará. Cante lá que eu canto cá, no linguajar cearenseis, no dicionário cearês, que só aqui que há. No oferecimento de Frame Produções, Granja Aqui Frango, Madeireira Madresul, Clínica Life, Fotocópia, Soluções Inteligentes, Espetinho da Nanda, Barbearia Heleno Barbershop, Centro de Educação Básica SEB, Flor de Açúcar e Cavalheiros Barbershop Cariri. E na 17ª edição do Ubuntu Notícias, temos o prazer de receber aqui em nosso estúdio Y. Félix, ele que é santanense, representante da Comissão Diocesana, uma pessoa que está aqui como convidado para falar hoje de um triunfo de fé, a menina benigna, ou a Marte benigna, ou a heroína da castidade. Assim como o Padre Cícero está para o Juazeiro do Norte, a Marte benigna está para Santana do Cariri. Uma fé que atravessou as fronteiras do nosso estado, que move multidões e que leva pessoas até o seu santuário no distrito de Inhumas. Então, Y, seja bem-vindo. Obrigado, Lucélia, ao Ubuntu Notícias por estar aqui. É um prazer falar um pouco sobre Benigna, sobre nossa região, sobre essa questão de religiosidade aqui em Santana do Cariri e no nosso estado como um todo. Benigna, que é um símbolo, hoje um ícone na religiosidade, não somente do estado do Ceará, mas do país todo, porque nós recebemos visitantes, romeiros, que vêm aqui conhecer a história desta menina e como também enviam, através das redes sociais, através de cartas, depoimentos que conheceram ou querem conhecer a história tão bonita que é a desta menina do interior do Ceará e que poderá ser a primeira beata do estado do Ceará, que é Benigna Cardoso da Silva. Bom, Y, eu sei que é uma história que já é de conhecimento de muitos fiéis,
Mas eu tenho certeza que tem muitos jovens em casa, até mesmo famílias que vão estar nos assistindo. E eu queria então que você fizesse um apanhado, um resumo aqui para a gente da história de Benigna. Quem foi a Benigna Cardoso? Então, Benigna era uma menina órfã de pai e mãe. Ela morava com uma família de criação, a família Cisnando Leite, em Santana do Cariri. Mais precisamente no sítio Oiti, foi onde ela viveu os últimos momentos. O sítio Oiti fica próximo a Inhumas, que é o bairro Inhumas atualmente. Então lá ela morava com a avó, que era deficiente visual, e estudava em Inhumas. Então esse foi o ambiente inicial assim de Benigna. Ela convivia com as irmãs de criação, brincadeiras, a infância comum dos adolescentes, dos jovens e crianças naquela época. E Benigna fazia esse trajeto de ir à escola, muito autêntica em relação à fé. Ela assistia às missas todas as primeiras sextas-feiras, se confessava. Na Igreja Matriz de Santana foi onde ela fez os sacramentos de primeira Eucaristia, juntamente com o Padre Cristiano, que era o pároco da época. O Padre Cristiano Coelho foi o grande orientador espiritual de Benigna. Ela tinha uma grande confiança e pedia sempre ao padre as orientações, tanto na questão da fé como também no convívio social. O Padre Cristiano acompanhava ela, a família, e quantas outras pessoas de Santana não tinham esse convívio com o Padre Cristiano. E Benigna começou a ser assediada por uma pessoa que estudava com ela, que era o Raul Alves. Ele tinha 16 anos na época e ela apenas 13 anos. E começou esse assédio. Ele queria ter um relacionamento com Benigna, mas ela nunca aceitou, na verdade. Ela tentava se manter na integridade de uma pessoa que mantinha a sua honra em primeiro lugar. Também por uma questão de fé, de respeito e de temor a Deus. E Benigna falou isso para o padre, para os familiares deste assédio. Inclusive os colegas de convívio na sala onde Benigna estudava sabiam deste assédio do Raul. Ele tentou várias vezes, não conseguiu, e ele montou uma emboscada para esta menina que morava com a avó em defesa. E esta Benigna, ela fazia um trajeto muito comum, que era buscar água em uma cacimba que ficava próxima à sua casa. Todos os dias ela ia com um pote de barro buscar água e trazia para a sua casa. E aí neste trajeto foi onde ele montou uma emboscada. Ele ficou aguardando. Quando Benigna passou, ele abordou ela e tentou várias vezes. Ela não cedeu de forma alguma, disse um não com muita veemência. E aí, por ódio, como ele mesmo confirmou, ele sacou um facão e decepou o corpo dela em várias partes. Da forma como ela ia se defendendo, a mão, e ele foi cortando com o facão as partes do corpo de Benigna e tentando o convencimento. Ela não cedeu e, por último, ele cortou o pescoço, quase degolou por inteiro o pescoço de Benigna. E aí, naquele momento, era uma tarde de 24 de outubro de 1941. Neste dia, aconteceu essa tragédia. Foi uma tarde fatídica onde Benigna foi assassinada pelo jovem que era colega de sala. Com esta morte de Benigna, que se espalhou e que na época abalou toda a comunidade de Santana do Cariri, principalmente de Inhumas, as pessoas que tinham convívio com ela, os colegas, os contemporâneos, que hoje ainda alguns vivos relatam, foi um crime que teve um abalo emocional para a comunidade de Santana, que permanece até hoje. Então foi um crime extremamente bárbaro. Hoje já caracterizamos como feminicídio. Sim. Naquela época. E Benigna, com esta morte, as pessoas já começaram, na época, a pedir a intercessão desta menina.
em vida, Benigna já tinha um testemunho de santidade. Segundo os contemporâneos, ela já tinha este afeto, como a gente poderia dizer, Benigna tinha uma áurea boa, as pessoas gostavam de estar com ela. Então, por exemplo, na sala de aula, ela não suportava ver os colegas levarem a palmatória. Então, se algum aluno fosse castigado, ela ia lá e tomava a palmatória por todos os colegas. Benigna tinha um grande amor pela natureza, não suportava ver os colegas destruindo as árvores, arrancando as plantas. A dona Naís Sobreira, que conviveu com Benigna, diz muito isso, relata isso muito bem. Então isso já tinha esta forma de santidade que após a morte cresceu, tanto que documentalmente o padre Cristiano Coelho deixou registrado no dia do martírio de Benigna. Ele assinou um documento, ele fez uma assinatura no livro de Batistérios, justamente no Batistério de Benigna, dizendo que naquela tarde tinha sido assassinada a Santa de Inhumas, que Benigna pudesse interceder pela juventude. Então ele fez mais ou menos esse escrito, e isto foi um documento muito importante que também atestou que o próprio padre via naquela menina um testemunho de santidade. E isto foi crescendo e as pessoas foram alcançando graças e atribuindo a Benigna esta intercessão a Deus e tendo ela como santa, atualmente santa popular pela Igreja Católica e pela população da região do Cariri. Quando que foi erguido o santuário, que se transformou no espaço onde acontecem as romarias, as celebrações, para que essa comunidade, no caso lá de Inhumas, ela pudesse estar recebendo os fiéis? Olha, em 2004, uma comissão de pessoas, o professor Sandro Cidrão, que iniciou o resgate histórico de Benigna, juntamente com Ari Gomes, iniciaram uma campanha para se erguer, como pagamento de promessa, um espaço que tivesse um acesso melhor da comunidade e que pudesse valorizar essa história tão bonita de Benigna. E aí, em forma de mutirão, eles iniciaram toda uma mobilização com a comunidade e entregaram oficialmente à igreja em 2005 uma capela simples, mas que tem um misticismo religioso muito forte, construído com a pedra cariri, o calcário laminado, todo um trabalho feito em forma de doações, mas que fica próximo à estrada, facilitando o acesso dos idosos, e que ali é um ambiente onde milhares de pessoas passam para pagar suas promessas em Santana do Cariri. Então o santuário foi o primeiro templo construído em homenagem a Benigna por volta de 2005. Eu vi na tua rede social um lembrete, e você compartilhava essa lembrança, do dia em que ocorreu a exumação dos ossos. Aí eu até, enquanto leiga, quero tentar entender isso. Faz parte do processo de beatificação, essa questão da exumação dos ossos, e onde se encontram atualmente os restos mortais da Benigna? Então, assim, eu falei do santuário em 2005, então em 2004 iniciaram-se as romarias em homenagem a Benigna. Uma missa, um momento de procissão, onde as pessoas louvam e rezam pela alma dela. Então, em 2010, a Diocese de Crato, a Comissão de Santana do Cariri, pediu à Diocese de Crato que analisasse esta causa, e aí o bispo Dom Fernando esteve presente em uma das romarias, e a partir daí ele iniciou esta investigação sobre a vida, sobre o caso do martírio, as pessoas que conviveram com Benigna, solicitou que fosse feito todo um apanhado desta história para solicitar ao Vaticano a abertura de um processo de beatificação nesta diocese. Ele nomeou o Monsenhor Vitaliano Mattioli, que é um italiano que veio de Roma, veio parar em Santana do Cariri, foi professor da Universidade de Roma, um grande especialista em processos de beatificação, processos canônicos, e foi uma pessoa-chave na análise, no acompanhamento deste processo de beatificação. E o Monsenhor Mattioli, como um grande especialista e postulador da causa, pediu à comissão
orientou a comissão ao padre Paulo Lemos, que é a pessoa que está à frente, organizando com toda a sua experiência as romarias, e esteve à frente também no início deste processo como grande motivador, como grande acompanhador e deste processo. E aí o Monsenhor Mattioli orientou porque as pessoas que são candidatas a este processo de beatificação, de canonização, geralmente os corpos devem estar em ambientes, em templos religiosos, para facilitar a visitação e também devido ao culto religioso. Então, houve a exumação. Onde estava inicialmente e sepultado os... Benigna era órfã de pai e mãe, então ela morava com uma família de criação. Quando ela morreu, ela foi sepultada no cemitério São Miguel, em Santana do Cariri, no jazigo da família Cisnando, que era a família de criação de Benigna. E aí de lá, onde ocorreu a exumação, foi-se para a Diocese de Crato, os restos mortais que foram identificados, e depois ele retornou para Santana e atualmente está sepultada na Igreja Matriz de Senhora Santana, que foi onde ela fez a primeira Eucaristia, onde ela frequentava em vida todo aquele ambiente. A vivência religiosa de Benigna foi na Igreja de Santana, né, diretamente. Então é lá onde ela está sepultada atualmente. Num oferecimento de Clique Informática, Case Comigo, Case Bem, Dr. Ayala Engers, Dr. Marcos Renato Engers, Conselho Livraria Café, Vaqueiro Bom de Farra, Vereador João Cabral, JF Construções e Moringa Imperial. Bom, sendo hoje que a gente já caracteriza, né, e o que aconteceu com ela foi um caso de feminicídio, recentemente, inclusive eu noticiei aqui no Ubuntu Notícias, que o Ceará ganhou, através de um projeto de lei votado na Assembleia Legislativa do Estado, um dia de combate ao feminicídio. É uma conquista muito importante, eu quero que você compartilhe aqui com a gente como foi que vocês receberam essa notícia, qual foi a participação de vocês para incentivar esse projeto. Bom, a fama de santidade benigna se espalhou por todo o mundo, inclusive a paróquia de Santana, o Padre Paulo tem recebido e-mails, a diocese tem recebido cartas de pessoas de outros países, dos Estados Unidos, da Polônia, de pessoas que conheceram Benigna e que pagam suas promessas e tem ela como santa já oficialmente. E aí é natural, né, esse crescimento, essa expansão, mas agora de forma oficial. Então a Assembleia Legislativa do Ceará, através do deputado Niso Costa, que teve a iniciativa de apresentar o projeto, pensou em criar um dia de combate ao feminicídio no estado do Ceará. E, consequentemente, para o símbolo do feminicídio, a Benigna Cardoso, que foi vítima de feminicídio e é uma cearense. Então, com muita alegria, nós acolhemos esta decisão que foi por unanimidade da Assembleia Legislativa em ter no Ceará uma data oficial de combate ao feminicídio, tendo a Benigna, que acima de tudo, além da questão religiosa, Benigna é uma mulher cearense que viveu e sofreu no século passado os causos e as consequências do feminicídio, que é um tema que está em alta atualmente, com tantos relatos, né, e dados tristes de casos que vêm acontecendo. Então, que Benigna possa ser a inspiração na questão da defesa, da honra e da resistência das mulheres quanto ao feminicídio. Na Assembleia também tramitou recentemente mais 2 projetos, também do deputado Niso Costa. Um projeto que foi aprovado incluiu a Romaria de Benigna no período do mês de outubro, de 15 a 24 de outubro, no calendário oficial de eventos do estado do Ceará. E o outro projeto foi aprovado também bem recentemente, que é tornando a Romaria de Benigna como patrimônio imaterial do estado do Ceará. Então, isso nos alegra bastante. Sem dúvida, são conquistas muito importantes, né?
Eu vejo que você é uma pessoa assim que atua, né, em vários campos, né, inclusive na questão cultural também. E mês passado eu estava viajando, não tive a oportunidade de visitar, mas vi que houve uma repercussão muito interessante, onde você foi curador de uma exposição realizada no Cariri Garden Shopping, onde tinha como tema Benigna, um lírio no sertão. O que você levou para o público para essa exposição? Então, era a segunda exposição que eu tive à frente do projeto da curadoria, e aí nós levamos para o Cariri Garden Shopping, que é o maior centro de visitação aqui na região, Benigna, né? Então, colocamos dentro daquele espaço a figura de Benigna para as pessoas que moram ali no entorno do Crajubá, que não podem vir até Santana, os cadeirantes, os idosos, não só eles, mas todo o público que ali frequenta, pudesse conhecer um pouco mais sobre a história de Benigna. Então, esta exposição apresentou novos olhares a respeito da causa. Por exemplo, na exposição tinha uma imagem, uma réplica de Benigna, feita em gesso por um artesão de Juazeiro do Norte. Ele construiu a imagem de Benigna e tinha lá em seu quintal, né, uma imagem muito bonita que ele tinha como devoção. Então, nós fomos lá e apresentamos esta imagem, uma forma de divulgar tanto o trabalho dele como este olhar para Benigna. Um quadro, uma tela muito bonita, pintada por Sônia Teixeira, que é uma filha de Santana que mora em Fortaleza. Então, nós também apresentamos esta tela e também uma cópia do processo, né, da Position, que é o documento do processo, que foi julgado. A Diocese já recebeu uma cópia, mas que no último mês de outubro, a Comissão dos Teólogos no Vaticano analisou e aprovou o processo na Congregação da Causa dos Santos, o processo de beatificação de Benigna. Então, também estava lá em exposição uma cópia deste documento, como também fotos das romarias, réplica do pote que Benigna utilizou no dia que foi assassinada. E então aproximou as pessoas que foram ali conhecer um pouco mais a história da heroína da castidade, e que me alegrou bastante as pessoas que estiveram ali, porque nós tivemos, segundo informações do shopping, mais de 20 mil pessoas circularam dentro desta exposição. Foi um verdadeiro sucesso e que levou o nome não somente de Benigna, mas de Santana do Cariri como um todo. Bom, hoje, se a gente for analisar, né, a gente tem a visão, né, da caracterização, a menina simples, né, de cabelos castanhos, chinelo, um vestido que eu vejo muito retratado, né, vermelho com bolinhas brancas, né, que inclusive eu vejo que alguns fiéis usam como forma de estar retribuindo, agradecendo por alguma graça, né, alcançada. E hoje, vamos falar em termos de romaria, como você já descreveu anteriormente em sua fala, já há um projeto de reconhecimento do próprio Estado como sendo esse um evento que está virando um patrimônio já. Você poderia assim descrever para a gente hoje quanto que o município ele consegue receber de fiéis nesse período? Durante o período da romaria, porque ela inicia-se no dia 15, mas o ápice é no dia 24 de outubro, que é a data do martírio. Coincidentemente, Benigna nasceu no dia 15 de outubro e morreu no dia 24. Dá justamente 9 dias. Quem sabe futuramente um novenário já estaria dentro da conta. Então, a última romaria deu cerca de quase 30 mil pessoas. Então, é 3 vezes a população urbana de Santana do Cariri circulando. É o que o Museu de Paleontologia recebe em um ano. Então, é um número expressivo para Santana do Cariri e de pessoas que vêm de outros estados, filhos da terra que vêm de São Paulo, do Rio de Janeiro e que vêm para participar desse momento. Com o projeto aprovado na Assembleia, reforça que estas datas já é um feriado municipal. Então, estas datas é um período importante para Santana do Cariri. Tem que estar, de fato, já está no calendário do município, mas agora no calendário do estado do Ceará. Hoje, analisando, né, entre todos os processos que estão aí, e pelo andamento que está, pode ser a nossa primeira santa, né, digamos assim. Então,
falando em termos de milagres, de graças alcançadas, de bênçãos, vocês têm uma noção, assim, de quantas pessoas fiéis já chegaram para dizer, olha, eu alcancei, realmente foi um milagre, né, como as pessoas costumam dizer? Assim, para análise formal, existe uma diferença entre a graça alcançada e o milagre. Então, nós temos inúmeros testemunhos de graças alcançadas. Num futuro processo de canonização, então, destas várias graças alcançadas, iremos selecionar, filtrar os milagres para que o Vaticano possa fazer sua análise e julgar. Então, assim, são incontáveis, são inúmeros testemunhos de pessoas que alcançaram graças e atribuem à benigna a intercessão destes milagres, dessas graças alcançadas. E são inúmeros e de vários tipos de testemunhos. Posso citar, por exemplo, como o nome é benigna, se atribui muito também a questão dos casos de câncer. Quando o diagnóstico é maligno, se faz o pedido da graça benigna e se dá o diagnóstico benigno. Ou então, quando se vai fazer o teste, o diagnóstico, as pessoas pedem que seja benigno e pedem a benigna que faça essa intercessão. E aí tem casos de câncer, teve casos de leucemia, são diversos tipos de graças alcançadas e benigna é poderosa, uma santa poderosa pela quantidade de testemunhos que escutamos. Bom, que ela possa, né, interceder por nós, principalmente nós mulheres, né, diante desse quadro de feminicídio que a gente tem hoje. E assim, eu quero agradecer por tua contribuição, desejo assim do fundo do meu coração que como causa, como testemunho de fé benigna, ela tenha, realmente já tem, mas que esse reconhecimento ele se dê ainda numa dimensão maior entre as pessoas da nossa localidade e para além da nossa localidade. Então, te agradeço por ter aceitado o nosso convite e vir aqui conversar com a gente. Nós que agradecemos em nome assim, da comissão, das pessoas de Santana do Cariri, por esta oportunidade de estar divulgando esta causa, que não é somente Santana do Cariri, é uma causa nossa, da região do Cariri. Ainda se falta, nós temos aqui o primeiro geoparque do Brasil. Então falta muito ainda este sentimento de pertencimento do que é nosso, desta valorização. As pessoas que desejarem conhecer um pouco mais sobre a história de Benigna, tem a biografia oficial, Benigna, um lírio no sertão cearense. Aqui foi condensado através destes autores, que é o Armando Rafael, o João Paulo Cabral, Plácido Cidade Nuvens, em memória, professor Raimundo Santos Cidrão, e eu, está condensado aqui nesta publicação, que é a biografia oficial de Benigna, ao qual vou aqui lhe presentear. Olha, que maravilha, obrigada. E aí está condensado parte do processo, né, na análise econômica, social, da época, está neste livro de forma oficial que foi lançado pela paróquia de Santana do Cariri e que atualmente é uma fonte de pesquisa para as pessoas que desejam conhecer um pouco mais os detalhes sobre a história de Benigna. E também nas redes sociais, né? Tem o Instagram Serva Benigna Oficial e a fanpage Jovem Benigna Oficial. Lá você vai ver as pessoas que alcançaram graças, os movimentos, as romarias, as missas que acontecem todos os meses e como chegar até o santuário, o local do martírio e conhecer Santana do Cariri. Então eu agradeço, muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa desses momentos de entrevista, de divulgar, de conhecer temas diversos. Até lembrei aqui de uma história, a gente falando sobre comunicação. Sim. Que conta uma história que um avião ia passando e aí caiu um ateu, um judeu, um católico e outras pessoas. E aí eles caíram e no momento que estavam caindo, desceu um anjo, entregou um paraquedas ao ateu. E aí os outros se acabaram no chão. E o anjo disse, o que importa é o marketing. Então, parabéns pela iniciativa e continue aí com o projeto da Ubuntu Notícias, a você compartilhar e parabenizo a todos que estão envolvidos. Muito obrigado. Bom, a gente é que agradece.
No oferecimento de JR Construtora, Restaurante da Fazenda Winiberg, Santuário da Divina Misericórdia, Dr. Henrique da Clínica Canifel, Dr. Gabriel Veloso, Doutora Juliana Luna, Professora Célia Dias e APOC Nova Olinda. No Ubuntu News, Nova Olinda adere à paralisação nacional, à greve geral. Professores, estudantes, lideranças políticas, membros de associações comunitárias, sindicatos, até mesmo crianças, jovens, idosos, se juntaram em uma grande roda de conversa ao lado da Escola Padre Luiz Filgueiras. A pauta veio debater a questão de como está posta hoje a reforma da Previdência, os cortes, na educação que afetam toda a sociedade, principalmente nós que dependemos das universidades públicas, não temos condição de custear e colocar filhos em universidades particulares. Como é que fica isso? E mais, a questão das oportunidades. Se você vem de minha geração, e eu digo isso não é tão distante, eu tinha uma faculdade para ir lá fazer o vestibular e voltar para casa se não desse certo para começar tudo de novo. Hoje você tem a possibilidade de cursar uma graduação até mesmo na sua cidade. Então, o debate ele girou em torno da questão de políticas públicas, a questão das privatizações e do impacto que vai acontecer na aposentadoria, por exemplo, dos professores, a questão do tempo de serviço, a questão de idade, por exemplo. O que eu vejo é que o momento ele está como se tivesse dois polos. É como se fosse uma divisão partidária. De um lado está a esquerda, de um lado está a direita e está se degladiando. Eu acho que o que as pessoas precisam entender é que essa é uma luta de todos. E o brasileiro, ele é muito cético, é muito de esperar, de ver para crer. E depois que uma reforma dessa aí passa, e você vai sentir na pele o resultado, já está feito. Não tem mais como desfazer. Aproveito para agradecer a todos, Em especial, hoje eu quero deixar um abraço para o pessoal da Conceito Livraria Café. Inclusive, aproveitem para conferir aqui o Instagram, os contatos. É um espaço magnífico para você que quer ir lá procurar tomar um cafezinho, amiga Helenilda? E também adquirir obras, porque eles fazem é investir. Compensa, realmente o espaço é fantástico, maravilhoso. E você que quer estar mandando também, algum produto de sua empresa, de seu empreendimento para divulgar aqui, a gente recebe com o maior prazer. E a gente gosta, e eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanham também, Hoje, por exemplo, o presente dessa edição foi todo dedicado a vocês, Então, agradeço a todos pelo carinho e até a próxima edição.